Continuando nosso estudo. Entidades públicas precisam garantir o crédito tributário para obter certidão positiva com efeitos negativa? Essa é uma questão interessante. A resposta é negativa. A entidade pública goza da prerrogativa de impenhorabilidade e inalienabilidade de seus bens. Então, quando a entidade pública é devedora de tributos, a jurisprudência é no seguinte sentido: basta que ela proponha uma ação impugnativa do crédito lançado contra ela, que esse crédito já estará com a exigibilidade suspensa. Essa é a tese pacífica no âmbito do STJ e que nos permite dizer o seguinte: o artigo 151 tem um rol imperfeito, porque ele trata de 5 hipóteses suspensivas da exigibilidade do crédito, mas isso vale para os particulares. Quando a entidade pública é devedora de crédito tributário, e isso pode acontecer, até porque a imunidade de que goza a entidade pública não abrange todos os tributos, e há várias exceções, mesmo em relação a impostos. Então, quando a entidade pública é devedora de tributo a uma outra entidade pública, basta que ela conteste o crédito lançado através de um instrumento de impugnação judicial qualquer, uma ação anulatória, um mandado de segurança, embargos à execução movida contra ela, e esse crédito ficará com a exigibilidade suspensa. E, nesse caso, ela passa a fazer jus à certidão positiva com efeitos de negativa. Tá? Então, esse é que eu trouxe para vocês com a indicação do julgado referente à matéria. E aí a gente continua. Por falar em entidades públicas devedoras de tributos, como se dá a execução em face delas? Como é que uma fazenda pública executa um crédito tributário quando o crédito tributário tem no polo passivo uma outra entidade integrante da fazenda pública? A execução fiscal é inviável a tanto. Por quê? Porque o rito da Lei 6.830, que é o rito da execução fiscal, se inicia com a citação do devedor para pagar ou garantir o juízo. E a fazenda pública, na sistemática do direito brasileiro, não pode ser citada para pagar ou garantir o juízo. A fazenda pública é citada pura e simplesmente para embargar. Ela não pode ser citada para pagar, porque há um rito necessário e o pagamento se faz através de precatório. Há uma ordem cronológica que não pode ser violada. E ela também não pode ser citada para garantir o juízo, porque ela presume-se solvente. Não há necessidade de garantia do juízo, e nem pode, porque os bens públicos são impenhoráveis. Não é verdade? Portanto, a execução contra a fazenda pública, ainda que proposta por outra fazenda pública para cobrança de crédito tributário ou não, é sempre feita pelo artigo 730 do Código de Processo Civil e será ultimada através de precatório. Tá? Então, não cabe a execução fiscal contra a fazenda pública. Ou seja, a fazenda credora pode inscrever o seu crédito em dívida ativa, extrair uma certidão, mas terá de propor uma execução contra a fazenda com base no rito do 730 e seguinte do Código de Processo Civil. O título é extrajudicial, o termo de inscrição em dívida ativa materializado na certidão correspondente, mas não será uma execução fiscal. Então, olha que caso interessante. Uma execução de dívida ativa que não se regerá pela Lei 6.830. Qual é o caso? O caso em que a fazenda pública for devedora, vai se reger pelo CPC, 730 do CPC e artigo 100 da Constituição, precatório. Eu até indiquei aí no nosso material a súmula 58 do Tribunal da 4ª Região, Tribunal Regional Federal lá do Sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, dizendo: a execução fiscal contra a fazenda pública rege-se pelo procedimento previsto no artigo 730 do Código de Processo Civil. Ok? Encadeando a pergunta. Por falar em execução fiscal, a próxima. A Lei Complementar 118 de 2005, na parte em que alterou o artigo 174 do CTN e determinou a interrupção da prescrição tributária pelo despacho do juiz ordenando a citação,
aplica-se aos processos que já estavam em curso quando de sua entrada em vigor? Aqui tem dois pontos, mas teria que ter uma interrogação. A questão é saber o seguinte: o CTN, na sua redação original, previa como causa interruptiva da prescrição, no 174, parágrafo único, inciso 1, a citação pessoal do devedor. Veio a Lei Complementar 118 de 2005 e alterou a redação desse inciso 1, passando a prever o despacho ordenando a citação, o despacho do juiz ordenando a citação, como, aliás, é a previsão do Código Civil e da Lei de Execução Fiscal. Quer dizer, a prescrição tributária passou a ter o mesmo tratamento por força da alteração do CTN. E aí vem a pergunta: e os processos que já estavam em curso? O que o STJ entendeu? A resposta aqui é depende. Vamos ler aí juntos. Olha, a Lei Complementar 118 de 2005, que alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho que ordenar a citação o efeito de interromper a prescrição, por ser norma processual, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, desde que a data do despacho seja posterior à sua entrada em vigor. Então, se o processo estiver em curso, mas ainda não foi determinada a citação do devedor, então aplica-se o novo tratamento, já que o CITSE, que é aquele despacho que o juiz dá mandando citar o devedor, terá sido proferido já na vigência da nova redação do CTN. Do contrário, se o processo está em curso e o CITSE já foi proferido antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118, então, para aquele caso, somente a citação pessoal do devedor poderá ser contada como marco interruptivo da prescrição tributária, porque se a dívida ativa for não tributária, aí o tratamento é o da Lei das Execuções Fiscais, no artigo 8º, parágrafo 2º, e desde 80 já consta lá que o despacho ordenando a citação interrompe a prescrição. A preocupação aqui é com a prescrição tributária. Então, assim, uma boa questão para cair em prova, para marcar falso ou verdadeiro, é o cara colocar a seguinte assertiva: a Lei Complementar 118, que determinou que o despacho ordenando a citação interrompe a prescrição, por ser norma processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, até aí está tudo bem, ainda que a data do despacho seja anterior à sua entrada em vigor. É falso, contaminou a assertiva, porque violou aí a jurisprudência do STJ e o bom senso, né? Se o despacho foi dado antes da modificação do CTN e é o despacho que tem o efeito de interromper a prescrição, você não pode aproveitar esse efeito, porque você estaria dando uma eficácia retrospectiva à norma, tá certo? Prejudicando, inclusive, o devedor. Então, não é possível. Então, fica atento para isso, porque o examinador pode trabalhar, ele está trabalhando sempre, principalmente na ESAF, a jurisprudência na veia. Ele está sempre trabalhando com jurisprudência e engana-se quem pensa que só jurisprudência sumulada, tá? Jurisprudência também sedimentada, ainda que não sumulada, costuma ser algo de prova, de questão de prova na ESAF. Então, fique esperto com relação a isso. E aí eu continuo. Nesse caso, retroage a interrupção da prescrição à data da propositura da execução fiscal? É uma situação curiosa, porque havia casos, e certamente chegaram ao STJ, em que a Fazenda propunha a execução fiscal no prazo prescricional, mas o juiz demorava muito a despachar ordenando a citação do executado. Há casos que é uma demora de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, para o juiz mandar formar a relação processual. Ou então mandou formar contra a pessoa errada. Depois de 1 ano é que manda citar o correto devedor, enfim. E nesse caso, pode ocorrer da prescrição se consumar depois da propositura da ação, mas antes do despacho ordenando a citação. E aí vem a questão: aplica-se aquela norma do Código de Processo Civil, do artigo 219, parágrafo 1º, que determina que retroage a interrupção da prescrição à data da propositura da ação? O contribuinte dirá: não, porque o CTN é lei ordinária, o Código de Processo Civil é lei ordinária. O CTN não prevê essa retroação da interrupção da prescrição à data da propositura. Seria apenas a partir da data do despacho ordenando a citação. O STJ, todavia, aplicou, nesse julgado que vocês têm aí, que eu citei para vocês, a primeira sessão,
reunião da primeira e da segunda turmas que julgam a matéria de direito público, né? Então, a primeira sessão, no RESP 1.120.295, no regime de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o 174 do CTN deve ser interpretado em conjunto com o 219, parágrafo 1º do CPC, de modo que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. Então, a posição favorável à Fazenda é que quem quer fazer concurso para a PFN tem que conhecer a aplicação, então, do 219, parágrafo 1º, conjuntamente com 174. Vale a pena até fazer remissão aí no Código Tributário, tá? Porque a remissão a artigo de lei, se eu não me engano, pode, pelo menos para a prova discursiva, né? Para a prova de primeira etapa, não. Você não pode levar o código. Mas, enfim, vale uma remissão até para auxiliar no seu estudo. Agora, o STJ abriu aqui uma brecha para o contribuinte no caso em que a demora no despacho ordenando a citação é imputável ao fisco. Nesse caso, o STJ não faz retroagir a interrupção da prescrição, porque senão estaria beneficiando o torpe. O torpe não pode se beneficiar da própria torpeza, não é mesmo? Então, naqueles casos, por exemplo, em que o juiz diz para o procurador trazer uma certidão de dívida ativa legível, porque a certidão que ele trouxe está ilegível, o procurador demora muito para trazer a nova certidão e, com isso, atrasa a diligência de citação, quer dizer, atrasa o despacho ordenando a citação, e o juiz só vem dar esse despacho depois que o procurador traz a certidão legível. E, nesse meio tempo, se consuma a prescrição. Nesse exemplo, você aplica aqui o julgado seguinte, que eu coloquei, de não aplicar a retroação, de não observar a retroação da citação, da interrupção da prescrição, quando a demora é imputável exclusivamente ao fisco. Então, você tem os julgados aí nessa linha, que me parece uma linha bastante razoável. Mas, como regra, você vai aplicar, sim, o 219, parágrafo 1º, até segunda ordem, até que o STJ eventualmente modifique a sua posição. Por falar em prescrição tributária, continuo eu, os agentes fazendários federais estão autorizados a reconhecê-la, mesmo sem a provocação do sujeito passivo? Imagine um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil se depara com um processo administrativo em vias de ser encaminhado para a PFN para inscrição em dívida ativa. Mas aí ele verifica que a prescrição está consumada. Ele é obrigado a remeter esse processo para o PFN ou ele pode matar na origem, cancelando aquele crédito? Vamos dar uma olhada aí, ó. A resposta é positiva. A autoridade administrativa no âmbito federal está autorizada a reconhecer de ofício a prescrição de créditos tributários. É o artigo 53 caput da Lei 11.941 de 2009. Vocês já devem saber que a Lei 11.941 tem que ser estudada para a prova da PFN, né? Então, esse artigo 53 no caput permite que a autoridade de ofício reconheça a prescrição de créditos tributários e, com isso, determine o cancelamento deles. E se o crédito está prescrito, em juízo, o juiz pode de ofício. Se o juiz pode de ofício reconhecer, é pouquíssimo provável que ele não o faça. Se ele não o fizer, é muito pior, porque aí numa execução fiscal, o devedor citado contrata advogado e um advogado minimamente esclarecido vai saber arguir a prescrição. Resultado, além de ter tido trabalho à toa, a Fazenda ainda vai ser condenada em honorários advocatícios com a extinção da execução. E o legislador quer evitar exatamente isso. O crédito está prescrito? Não tem como salvar. Prescrição é irrenunciável no direito tributário, tá certo? Prescrição é a causa de extinção do crédito, né? Prevista no artigo 156 do CTN. Ou seja, não é simplesmente uma causa distintiva da pretensão ou da ação, ela extingue a própria relação de direito material. Está ao lado da decadência, no rol do artigo 156, mesmo rol que abriga, por exemplo, o pagamento. Então, os efeitos da prescrição e do pagamento são os mesmos. Extinguem o crédito tributário. Ok? Bom, e no plano judicial? A
a respeito da prescrição, porque a gente falou da autoridade administrativa. Vamos ver no plano judicial, olha aí. Artigo 1º-C da Lei 9469 de 97, que foi acrescentado também pela Lei 11.941 de 2009. Diz o seguinte: verificada a prescrição do crédito, o representante judicial da União, das autarquias e fundações públicas federais não efetivará a inscrição em dívida ativa dos créditos, não procederá ao ajuizamento, não recorrerá e desistirá dos recursos já interpostos, dependendo da situação. Se não tiver inscrito, ele não escreve, cancela a dívida ali. Se tiver inscrito, mas não ajuizado, ele não ajuiza. Se tiver ajuizado e o juiz reconhecer a prescrição, ele não recorre. E se já tiver recorrido, desiste do recurso a caso interposto. Quer dizer, não tem saída, não dá para brigar. A briga é apenas se o procurador considera que não ocorreu a prescrição. Se ele concorda que a prescrição fulminou aquele crédito, ele tem que enfiar a violinha dele no saco e sair de fininho para diminuir o prejuízo da fazenda pública. Então, fique esperto para a questão de prova. Tanto a autoridade administrativa, ou seja, na fase pré-judicial, quanto o procurador na fase judicial, podem de ofício reconhecer a prescrição e, nesse caso, estão autorizados, inclusive, a desistir de ações, desistir de recursos, não recorrerem, enfim, como a gente está lendo aí, tudo fruto da Lei 11.941, ok? Vamos lá. E quanto ao termo inicial da prescrição tributária, no caso de débito declarado e não pago pelo contribuinte? Corresponde à data da entrega da declaração ao fisco ou à data do vencimento do crédito tributário? Primeira coisa, súmula 436 do STJ. Quem está se preparando aí para a PFN certamente está careca de saber o que diz essa súmula. Mas vamos recapitular. Súmula 436. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. É o caso em que não há necessidade de formalização de lançamento, quando o contribuinte declara que deve e não efetua o recolhimento. Tá? Muito bem. Se o crédito está constituído, e a gente pode falar em constituição definitiva, porque o contribuinte não tem direito à fase contenciosa administrativa nesse caso, atenção, fiquem atentos, não há contencioso administrativo no caso de débito declarado e não pago. O contribuinte não pode declarar que deve, indicando o valor, e depois impugnar a própria declaração. Pode retificá-la, né? Mas apresentar impugnação, acessar Conselho, Câmara Superior de Recursos, enfim, conselhos, não é possível. Não há contencioso tributário no caso de débito declarado pelo próprio contribuinte. Significa dizer que, ao declarar, está constituído definitivamente o crédito. Se o fisco não concorda com o montante, ele faz um lançamento substitutivo. Mas se concorda, aquele é... Tanto que quando ele inscreve em dívida ativa o crédito, não há processo administrativo a indicar na certidão de dívida ativa. Indica-se pura e simplesmente declaração de débito pelo próprio contribuinte. Tá? Muito bem. Quando é que começa a correr a prescrição? Quando o fisco recebe a declaração ou quando vence o crédito tributário. Porque se não há que se falar em decadência e se o crédito já está definitivamente constituído quando do recebimento pelo fisco da declaração do sujeito passivo, então é porque começa a correr a prescrição. Nasce a ação, a pretensão para a cobrança do crédito. Quando é que começa a correr? Vamos lá, vê comigo aí. Inicia-se, nesse caso, o lapso prescricional imediatamente após a entrega da declaração ou após o vencimento, o que ocorrer por último. E veja, não basta receber a declaração. Se o fisco recebe a declaração, mas o crédito ainda não venceu, não há ação para a cobrança. Na verdade, o contribuinte não está inadimplente. Por outro lado, se o crédito venceu e o contribuinte apresenta a posteriori a declaração de débito, quando ele apresentar a declaração, ele já está constituindo o crédito e o crédito já está vencido, porque o prazo já expirou. Exemplo, vamos usar a declaração de imposto de renda. Você tinha que apresentar a declaração até o dia 30 de abril. Você apresentou no dia 25 de abril, com débito a pagar, com saldo de imposto a pagar. Você está declarando o débito ao fisco. Tá? E no dia 30 de abril,
você não efetua o pagamento, se torna inadimplente. Quando é que começa a correr a prescrição? No dia seguinte ao do vencimento. Você apresentou no dia 25, mas não estava vencido ainda. Então, no dia seguinte ao do vencimento, começa a correr a prescrição, porque a partir dali é que a Fazenda tem ação para a cobrança do seu crédito. Agora, se você não apresentou a declaração até o dia 30 de abril, deixou expirar o prazo e apresentou no dia 5 de março, de maio, melhor dizendo, né? 5 de março, constando débito de imposto a pagar, saldo de imposto a pagar, a partir do momento que você apresentou a declaração, o fisco já tem pretensão de cobrança. Porque você já apresentou com atraso, com saldo a pagar, você já está em hora. Então, é o que acontecer por último, ou o vencimento ou o recebimento da declaração. Vamos dar uma olhada no julgado que eu botei aqui, para ficar bem claro isso para vocês. Ó. Esta corte já se manifestou, inclusive em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que o crédito tributário constituído via declaração pode ser exigido a partir do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração, se esta ocorrer após o vencimento da obrigação, fixando a partir daí o termo inicial do prazo prescricional. Toda vez que você estiver discutindo o termo inicial de prescrição, você vai trabalhar com o princípio da accionata. A prescrição começa a correr quando surge a pretensão para o titular da ação. Né? Então, só quando ele toma ciência do fato que autoriza ele a propor uma ação contra a outra parte, é que começa a correr a prescrição. Ninguém pode ser prejudicado com a fluência da prescrição antes mesmo de surgir a própria pretensão. Né? A prescrição fulmina a desídia, a inércia injustificada do titular da ação. Ora, se o sujeito não tem ação ainda, por isso é que se fala em accionata. Se ele não tem ação, se ele desconhece os fatos que poderiam autorizar a propositura da ação, não pode estar correndo prescrição. Essa é uma regra geral de direito civil que você pode aplicar aqui perfeitamente na esfera do processo tributário. Falando agora em prescrição contra o contribuinte, né? A prescrição contra o contribuinte. A gente está vendo a prescrição contra a Fazenda, a prescrição que fulmina o crédito tributário e, portanto, beneficia o contribuinte. Vamos falar agora em prescrição contra o contribuinte. A propositura de ação declaratória questionando a existência da obrigação tributária afeta o prazo fixado no artigo 168, inciso 1 do CTN, para repetir em débito tributário? Quer dizer, o contribuinte, em vez de entrar com uma ação de repetição direta, entra com uma ação declaratória pedindo ao juiz que declare que certo pagamento foi feito indevidamente, porque não existia a relação obrigacional a justificar a imposição tributária feita pelo fisco. Pergunto, esse sujeito, uma vez vitorioso, depois de 8 anos de processamento, perdeu o direito de repetir o indébito? O STJ entende que não, que quando a Fazenda é citada na ação declaratória que questiona a existência da relação tributária, a prescrição para repetição de indébito fica interrompida. Vamos dar uma olhada no julgado. Olha aí. Os julgados basicamente são todos bem recentes, tá? Eu pesquisei para vocês. Olha aí. Nos termos do artigo 219 do CPC, a prescrição da pretensão de repetição de indébito interrompe-se com a citação válida em ação declaratória na qual se discute a existência da relação jurídico-tributária precedente. Ou seja, é uma questão prejudicial à repetição de indébito. Não é? Você pode discutir isso num processo só, numa ação condenatória, porque a ação condenatória é aquela em que o juiz ultrapassa a mera declaração do direito pretendido e condena o réu a uma prestação com base naquela declaração. Mas você pode ficar só na declaração como questão prejudicial prévia e, com isso, interromper a prescrição em relação à repetitória. Essa é a posição do STJ, então vamos ficar esperto a esse respeito, que questões de prova podem ser formuladas nesse sentido. E aí eu continuo. Por falar em ação declaratória, a coisa julgada material que dela se formar terá efeitos prospectivos de forma a alcançar relações tributárias inauguradas posteriormente? Há controvérsia. O Supremo tem uma súmula bem antiga, o Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 239, em que ele dizia: decisão que declara a indevida cobrança do imposto em determinado exercício
não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Ou seja, a ação declaratória alcançaria apenas a tributação enfocada na petição inicial. Exercícios posteriores não seriam alcançados pela coisa julgada, seriam os limites aí da coisa julgada. Questão, vamos dizer, uma súmula discutível, mas há julgado do STJ, é o julgado que está abaixo aí, ó, do ministro Luiz Fux, de 2010, reforçando o enunciado da súmula 239. Vamos ler juntos aí. A ação declaratória em sede tributária pode ter como escopo a declaração de inexistência de relação jurídica que tenha por objeto determinado tributo. O efeito prospectivo é o efeito para frente, o retrospectivo, o efeito para trás, né? Então, o efeito prospectivo da decisão contínua submete-se ao princípio da legalidade e insta na súmula 239, no sentido da coisa julgada temporal, limitada no tempo. Tá? Então, a posição do STJ nesse julgado, nessa linha da súmula 239. Já tem julgado os seguintes aqui em sentido contrário, dizendo, primeiro aqui, ó, transitada em julgado a declaração de não incidência do tributo questionado por submissão à eficácia da coisa julgada, da res iudicata, somente novo tratamento legal da mesma questão poderá ter efeito nas operações realizadas pelo contribuinte beneficiário da favorável declaração judicial. E embaixo, as instâncias ordinárias negaram o pleito de extinção da execução sob a peste de que a súmula 239 do Supremo dispõe que a decisão que declara indevida a cobrança de imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Não se desconhece o teor desse enunciado sumular. Entretanto, tendo os autores obtido o reconhecimento judicial de que o imóvel está sujeito ao ITR, tal fato não se enquadra em situações que, em regra, se renovam anualmente, mas de uma situação fática que pode perdurar por vários exercícios seguintes. Olha só, imagine que você questione a tributação via IPTU do seu imóvel, dizendo que o seu imóvel é situado em zona urbana, mas tem uma finalidade agropecuária, por exemplo. O critério da finalidade que norteia a tributação via ITR. E o judiciário reconhece que você, numa ação declaratória, que você está sujeito à União, à tributação da União através do ITR, e não à tributação do município. Será que você teria que entrar com novas ações, tantos quantos forem os exercícios seguintes em que você continue proprietário daquele imóvel? Não seria um absurdo isso? Você não fazer a coisa julgada atingir esse exercício seguinte? Pois bem, se você aplicar cegamente a súmula 239, você não poderia dar essa eficácia à coisa julgada. Então, há controvérsias. A súmula 239, eu acho que pode ser aplicada para aqueles casos em que há uma renovação da situação fática anual, em que o judiciário tem que, todo ano, apurar a situação fática ocorrida naquele exercício. No caso em que eu sou proprietário de um imóvel, o imóvel é agropecuário, ou, por exemplo, está localizado numa área de proteção ambiental, para a gente usar um outro exemplo agora. E eu reconheço, num exercício, o direito de abater da base de cálculo aquela área de terra que está inserida na área de proteção ambiental, na forma da lei. Será que eu vou ter que entrar com outras ações todo ano? O imóvel é o mesmo, a legislação é a mesma. Então, basicamente, o que a gente pode depender é o seguinte: enquanto a situação fática for a mesma e a legislação não for alterada, a coisa julgada deve sim alcançar exercícios posteriores para evitar absurdos, né? O que você deve fazer na prova? Na prova objetiva, eu iria no enunciado da súmula 239. Caiu lá, a decisão que declara indevida a cobrança de imposto no exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Certo. É a súmula do Supremo e há julgados recentes do STJ aplicando-a. E na prova objetiva você não pode temperar, não pode esclarecer, condicionar. Para mim, verdadeiro, eu marcaria verdadeiro. Agora, na prova discursiva, você chegando lá, e você certamente vai chegar, está se preparando, enfim. Na prova discursiva, depende. Porque a decisão pode ser favorável ao contribuinte, mas pode ser também favorável ao fisco. O juiz pode reconhecer
a incidência que a base de cálculo compreende o valor total do imóvel, que não há área de proteção ambiental ali. E se você aplicar a súmula 239, o contribuinte terá direito de brigar novamente no ano seguinte. Então depende, se você está defendendo a fazenda, você vai verificar o que é melhor, aplicar ou não esse enunciado que afasta a eficácia prospectiva da coisa julgada. Depende da situação concreta, mas na prova objetiva eu marcaria verdadeiro, embora eu tenha mostrado a controvérsia que se instaura no STJ a respeito do tema. Ok? Ainda sobre a ação declaratória. Vem a indagação. A ação declaratória em matéria tributária pode comportar execução? Olha, existe um dogma no processo civil. A ação declaratória é aquela em que o provimento jurisdicional se exaure na declaração do direito pretendido, da existência ou não da relação jurídica. Quer dizer, nada mais se pode exigir do julgador. Por isso é que se diz que é direito potestativo, que a ação declaratória é imprescritível, né? Porque você muitas vezes não pode obrigar a parte contrária a se comportar de acordo com a declaração e ainda assim você continua fazendo jus a que o juiz declare a existência ou não da relação jurídica. Esse é o modelo clássico. No plano tributário, o STJ já há algum tempo rompeu com esse modelo. Lembra aquela declaratória que eu disse em que o cara pediu que o juiz declarasse que certos pagamentos que ele fez foram pagamentos indevidos porque o vínculo obrigacional tributário não existia? Lembra disso? Então, eu disse a vocês, o cara pode simplesmente querer que o juiz declare a existência de pagamentos indevidos, porque com isso o juiz estará declarando créditos em poder dele. E ele pode se valer desses créditos na compensação tributária. Compensar é uma forma de repetir em débito. Você estará obtendo um proveito econômico até mais imediato do que na repetição que você submete à precatória, né? Acontece que certo contribuinte, que inicialmente queria apenas fazer compensação, entrou com uma ação declaratória, ganhou e no final mudou de ideia. Ou porque não tinha mais débitos a serem compensados, casos de empresas que se encerram suas atividades, não tem mais débito, tem aqueles créditos, passa a querer a repetição de indébito na forma tradicional, né? E aí esse contribuinte disse, pô, mas será que eu vou ter que entrar agora com uma ação condenatória? Não, eu vou tentar executar essa decisão. A Fazenda, logicamente, quicou nas tamancas e disse, não, ação declaratória não comporta execução. A matéria foi para o STJ. O que o ministro Teori Zavascki, no leading case, decidiu? Disse ele o seguinte, esse modelo clássico de que a declaratória não comporta execução tem que ser revisto, porque em muitos casos comporta sim. Porque se eu disser que ela não comporta execução, eu estou obrigando o contribuinte a entrar com uma ação condenatória de repetição de indébito, cujo resultado eu já sei de antemão qual é. É a procedência do pedido. Por quê? Porque a eficácia preclusiva da coisa julgada vai impedir que na nova ação eu discuta a existência do pagamento indevido. Isso aí é incontestável. Coisa julgada material, já há um reconhecimento de que foram feitos pagamentos indevidos. Ora, diante disso, o desfecho natural da repetição será a procedência do pedido. Então, disse o ministro, não é possível que no atual estágio do processo brasileiro, com o judiciário na situação que está, assoberbado de trabalho, eu venha, por conta de uma dogmática processual que talvez funcione em outros países, a admitir uma ação judicial cujo resultado de antemão eu já sei qual é. Isso é fetiche pela forma, em desprezo ao direito material. Então, o STJ entendeu o quê? Nesse caso, o devedor pode executar a sentença declaratória se entender que a compensação já não lhe interessa mais. Depois de reiterar julgados nesse sentido, editou uma súmula, a súmula 461. Quer dizer, essa é a origem da súmula 461. Vejam o que ela diz. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Então ele opta. Se ele não quiser mais compensar, ele busca a execução contra a Fazenda, artigo 730, para obter a restituição via precatória.
Se ele quiser compensar, nenhum problema. Aliás, a recíproca também é verdadeira. Se ele entra com uma ação condenatória de repetição de indébito e lá na frente transita em julgado a decisão favorável e ele entende que mais adequado para ele, naquele momento, é efetuar a compensação na via administrativa, ele pode. Ele se vale da carga declaratória que toda sentença condenatória ostenta, indicando que ele possui um crédito, comunica ao juiz da execução que não irá executar o julgado e vai para a via administrativa efetuar a sua compensação tributária. Entenderam? Então fiquem atentos aí para a súmula 461, também entendimento jurisprudencial que pode perfeitamente cair em prova.